Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, mais alvo serei. Grandioso és tu, grandioso Deus, grandioso és tu. Amor por mim, oh Deus, como pode me amar assim? Um pecador, mas se entregou por mim. Foi por amor, e se entregou por mim. Foi por amor.
Está começando mais um estudo da Palavra de Deus aqui na Igreja Pérola dos Mares. E esse grande amor de Deus, que foi por amor que ele se entregou por nós, é o que nos leva a nos aprimorarmos no conhecimento da Palavra de Deus. Por isso já estudamos, por isso dedicamos tempo em busca de esclarecimentos para que a nossa vida, a nossa caminhada seja de fato dirigida, orientada e alicerçada naquilo que a Palavra de Deus nos mostra, nos ensina. Hoje temos mais um estudo pela frente e você é muito bem-vindo, que já está conosco. Então, inclusive, queremos desafiá-lo a compartilhar, enviar para a sua rede particular de contatos, para que outros também possam acompanhar e serem enriquecidos também com o estudo dessa oportunidade, dessa Palavra de Deus. Porque ele, por amor, fez tudo o que fez, e nós vamos tratar desse assunto daqui a pouco, mais precisamente. Vamos a Deus em oração nesse momento. Senhor nosso Deus, obrigado porque tu nos capacitas, nos mostras e nos orientas. Obrigado pela tua palavra, que sempre é oportuna e vem em boa hora para que nós nela meditemos e dela venhamos extrair ensinamentos para a nossa vida. E que o estudo dessa oportunidade que aqui estamos iniciando agora seja uma ferramenta nesse sentido, para que possamos crescer no conhecimento da palavra, possamos colocar a nossa vida dentro daquilo que a palavra de Deus ensina e que, dessa forma, o nosso viver aqui neste mundo seja mais de acordo com a tua orientação, com o teu querer, com os teus propósitos para cada um de nós. Abençoa todos que estão conosco. Abençoa aqueles que, em algum momento no futuro, vão ter oportunidade de ter contato com esse conteúdo, para que, ao tê-lo, possam também ser abençoados e orientados por ti. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Fernando está comigo à mesa, não sei se Emerson vai estar também, mas talvez mais tarde. Ok, já chegou. Então, esses nobres que compõem a sala até então, talvez mais gente chegue depois, sejam muito bem-vindos e que Deus abençoe. E vamos ouvir cada um de vocês dando a sua palavra de saudação. Amém. Graça e paz. Damos a bem-vinda a todos neste momento. Que este estudo da palavra seja realmente um momento especial para a sua vida, assim como será para a minha. Estaremos tratando de um livro onde o apóstolo Paulo fala a comunidade de Éfeso, e onde trará grandes coisas maravilhosas para nós, também nesta época. Então, coloquemos nossos ouvidos bem atentos, nossa mente focada, nosso coração aberto ao estudo dessa palavra, que será de muita bênção, não somente para você, mas também para mim também. Então, Emerson. Graça e paz a todos. Então, mais um estudo da palavra de Deus. Que a gente possa hoje aprender um pouco mais e que seja edificante para a nossa vida e que a gente possa aprender um pouco mais desse capítulo 2 de Efésios. Amém. Então, sem mais delongas, vamos projetar aqui o nosso capítulo e vamos lê-lo de imediato. Capítulo 2, então, do livro de Efésios. Quero que você me acompanhe aí com sua Bíblia ou simplesmente aqui na transmissão. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça,
vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o que de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, agora, estudo com o pastor Arno Hibner. Capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. É interessante, esses 22 versículos que acabamos de ler, eles, digamos assim, a grosso modo, nós podemos dizer que nesse capítulo há duas divisões. Quando a primeira abrange de verso 1 ao verso 10, onde Paulo apresenta 3 motivos pelos quais Deus deseja salvar as pessoas, os seres humanos, que nos inclui, claro, né? Primeiro é para mostrar o seu amor. Se ele fala aí do versículo 1 ao versículo 6. Depois, para mostrar a sua graça. Do 7 ao 9, nós lemos isso. E depois ainda, para mostrar a sua operosidade por meio das boas obras que nós realizamos, lá no versículo 10. Mostrar a operosidade de Deus através das boas obras que nós, seus filhos, realizamos. A magnitude do dom de Deus dá uma nova vida àqueles que estavam em condições irreparáveis e sem condições de, por seus próprios meios, conquistarem a vida. Deus é magnânimo, maravilhoso, bondoso, que fez com que isso se tornasse possível. Tal o seu amor para com o ser humano. Na outra parte, na segunda parte do capítulo, do 11 ao 22, nós vemos a ampliação do conceito de corpo de Cristo. O Novo Testamento ensina que o corpo de Cristo chamado a igreja. A igreja se refere à igreja como corpo de Cristo. Então, nesse espaço aí, primeiramente, nos versos 11 a 13, ele nos aproxima, busca essa interação, essa aproximação. Em segundo lugar, que está aí nos 14 a 17, e
No versículo 18 diz que nós temos, por meio dele, acesso ao Pai. Nos dá, portanto, condições de termos acesso. E, finalmente, 19 a 22, ele nos dá uma nova família. Nova família. Aqueles que estavam distantes, não tinham noção de pertencer a um grupo, ele passa a ter uma família pertencendo a Jesus, porque junta-se com todos aqueles demais que também creem. Na sequência, eu quero trazer aqui 5 importantes lições que nós temos nesse capítulo, para a nossa orientação. A primeira delas fala da salvação pela graça. Um assunto muito debatido, muito falado, e que nesse capítulo Paulo enfatiza, mais uma vez, que a salvação não é alcançada por mérito nosso, do ser humano, seja ele quem for, seja ele importante, seja, sei lá, o mais humilde que se possa imaginar, nenhum deles, nem o mais instruído, nem o mais capacitado e nem o mais humilde, nenhum de nós pode alcançar a salvação por mérito próprio. É dom de Deus. É pela graça de Deus que somos salvos. Isso nos ensina que a nossa salvação é um presente divino e não pode ser conquistado com nossos próprios esforços. Não adianta o próprio esforço para isso. A morte espiritual tem vários sentidos. E já no versículo 1, ele fala a respeito da morte espiritual. Nós estamos mortos em Adão, o primeiro homem pelo qual o pecado entrou no mundo. Romanos 5, versículo 12, nos fala isso. Estamos mortos em delitos e pecados. Colossenses, capítulo 2, versículo 13, né? Mortos em delitos e pecados. E se não houver arrependimento, então isso acaba gerando a segunda morte. A segunda morte fala lá em Apocalipse, capítulo 20, versículos 6 e 14. Fala a respeito de morte, que é a condenação eterna. E, em terceiro lugar, mortos com Cristo, quando ele morreu. Colossenses 2, versículo 20, fala também isso. E Romanos, versículos 8, do capítulo 6, nos diz isso também. E ainda, no batismo como símbolo, né? Morrendo para a velha vida e ressuscitando para uma nova vida com Cristo, em Romanos 6, versículo 4, nos é mostrado isso também. Portanto, isso aí nós estamos aí logo no início, nos primeiros versículos. Depois, nós temos uma outra lição maravilhosa que aprendemos, que é a união com Cristo. Paulo destaca a união dos crentes com Cristo, ressaltando que eles foram feitos vivos com ele e participam da ressurreição espiritual. Isso nos lembra da nossa identidade com Cristo e da comunhão que compartilhamos do privilégio de sermos membros do seu corpo. Cristo, o seu corpo, que é esse corpo espiritual chamado Igreja de Cristo, que está aqui na Terra, e nós somos membros dele. No verso 2, nos é dito que nos quais costumavam viver, o modo antigo de viver, nos quais costumavam viver. Uma outra versão nos lembra, nos quais andastes. Isso pertence ao passado, andastes. Em outra versão, portanto, nós vimos assim. Essa é uma ideia que aparece refletido nessa carta aos Efésios pelo menos 8 vezes, onde Paulo fala: lembrem-se como vocês andavam, onde vocês andavam, o que vocês faziam. Então, essa ideia vem mencionada 8 vezes ao longo do capítulo. Refere-se a esse estilo de vida que as pessoas, agora seguidoras de Cristo, levavam na vida de outrora. O que inclui a nós, a mim e a você. Nós tínhamos um tipo de vida, uma forma de viver, até encontrarmos Jesus Cristo. Então, cabe também a nós, nos quais nós andávamos, costumávamos andar. O jeito que nós tínhamos até então. A conversão, a entrega da vida a Jesus Cristo, e sendo uma nova vida com Cristo, então muda a trajetória. Conversão diz exatamente isso, dar mais uma meia volta, 180 graus, voltando para o ponto de origem, para a presença de Deus, onde nos afastamos. Terceiro ensino aqui, a reconciliação entre judeus e gentios. Paulo aborda essa reconciliação entre gentios e judeus, enfatizando que é só o Pai por meio do Espírito. Isso nos ensina sobre a unidade na diversidade.
Essa separação era, digamos assim, tremenda no tempo de Jesus, no tempo quando a igreja iniciou, e quando o corpo de Cristo começou a crescer, havia essa dificuldade. Paulo, então, diz, não há mais essa separação. Não existe divisão, né? Não há divisão entre etnias, em culturas, porque, em nome de Cristo, nós estamos unidos. Ele fala aí do muro da amizade, em outra versão fala da parede de separação. Provavelmente, refere-se aqui, faz uma alusão ao que separava o átrio, o pátio dos gentios, do pátrio ou do átrio dos judeus que havia no templo em Jerusalém. E há quem diga que havia ali uma inscrição nesse muro, uma inscrição nessa parede que alertava os gentios sobre a pena de morte que eles sofreriam se ultrapassassem o limite estabelecido. Tal era o critério. Nós aqui, vocês ali. Não há comunhão entre uns e os outros. E Paulo diz, esse muro acabou. Essa divisão não existe mais. Porque de ambos, Deus, por meio de Cristo, faz um só povo. Maravilhoso isso, né? Quarta lição. Edificados como morada de Deus. Paulo descreve os crentes como sendo edificados junto com Cristo para formar um templo espiritual, no qual Deus habita, por meio do seu Espírito. Isso nos desafia a vivermos em comunhão e harmonia com o povo de Deus, refletindo a sua presença em nosso meio. Cristo, que é pedra angular dessa construção, pedra fundamental, e sobre essa pedra angular, essa pedra de base mesmo, né? Firma-se então o alicerce que é formado por aqueles que andaram com Cristo, que eles chamam aqui dos apóstolos. Pedra angular que é Cristo e o fundamento dos apóstolos, né? E nós outros, nós somos pedras nesse edifício, nessa construção, que está sendo feita ainda, não acabou. Enquanto houver um novo crente que surge em qualquer parte, é mais uma pedra que vai nessa construção, nesse templo maravilhoso, que é construído e no qual Deus habita. Quinta lição, propósito de Deus, aliás, o propósito das boas obras. Paulo ressalta que somos criados em Cristo para as boas obras, que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Isso nos lembra de nossa responsabilidade de vivermos de acordo com a vontade de Deus e de praticarmos obras que glorifiquem o seu nome e sirvam ao próximo. Qual é, então, o propósito das boas obras? Qual é o lugar delas na vida do cristão? Não somos salvos pela prática de boas obras, mas sim somos salvos pela graça, por meio da fé no sacrifício de Cristo em nosso favor. Aí, então, parece que surge aí uma questão que beira um contrassenso, quando no contexto nos é dito que somos salvos para as boas obras. Sim, é para isso mesmo. Porque somos salvos e o que se espera de nós é que pratiquemos o bem, que pratiquemos boas obras. Não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para praticar boas obras, que é diferente. É preciso entender isso. Ainda há muitos, no mundo de hoje, como já houve no tempo passado, que achando que por praticarem boas ações alcançariam a graça diante de Deus. Não funciona assim. Nós somos salvos não pelas boas obras, mas para praticá-las. Uma vez salvos, nós temos o dever de praticar boas obras. Concluindo, eu diria que Paulo nos brinda com mais um trecho dessa carta aos Efésios, falando da poderosa e imerecida graça de Deus, que viu seu único filho, Jesus, e viu nele a oportunidade de ensinar alguma coisa maravilhosa, ou seja, eliminar para sempre a morte e a condenação do primeiro Adão. Cristo é o sacrifício perfeito, e sua obra redentora o transformaria de único filho para primogênito, e muitos outros, os quais, por crerem, são adotados como filhos e co-herdeiros da herança de Deus, que reservou a vida eterna e a paz no coração daqueles que assim o seguem.
que nós possamos viver por Ele, por Cristo Jesus, que escolheu morrer em nosso lugar, para que nós tivéssemos a sua vida, mas sem agirmos por nós mesmos, mas sim pela sua boa e agradável e perfeita vontade, praticando-a, colocando em prática e fazendo as boas obras que Deus espera de nós, sabendo que nós já estamos salvos por meio da graça da fé em Jesus Cristo. Estamos aqui para a prática de boas obras. Que Deus nos abençoe. E vamos à participação dos nossos queridos da mesa. Amém. Vemos aqui como é que realmente que a diferença do que o mundo apresenta, tudo é de graça. Nós recebemos esse convite para receber vamos dizer assim, a glória eterna, a vida eterna, receber o perdão de Deus. Então temos em nossas mãos o poder de escolher se queremos ou não queremos. É um convite que eu lhe passo gratuitamente. É interessante essa ressalva, pois que diz aqui no primeiro verso: vocês, assim, olhando para mim, mortos em transgressões e pecados. Só que logo após ele menciona no verso 8, pois vocês agora, né, são salvos pela graça por meio de fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, é de graça. Ou seja, ele entrega como um presente para você, você ter essa possibilidade de ir com ele para a glória, mas só que é por fé. Eu acho que a maior dificuldade do ser humano é acreditar de que isso é verdade. Aceitar que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, declarando por fé, dizendo sim, é verdade isso, que Ele é o meu Salvador, Ele é o único Filho de Deus capaz de morrer na cruz por mim e por toda a humanidade, mas as pessoas não acreditam nisso. E é triste porque é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão importante. A gente costuma dizer que existem seguros de vida que pessoas pagam milhares de reais pelo seguro de vida, o mais top para cobrir toda a família, seguro de saúde, plano de saúde e um montão de outras coisas. Mas se esquecem do que vai ter dentro da morte uma segunda possibilidade, ou você morre ou você vive. Agora, o assunto das obras, muitos se colocam as obras primeiro que esse convite, achando que através das obras eles estão salvos. Normalmente, aquele que é filântropo, né, que é aquele que gosta de estar abençoando pessoas, ele acha que está se beneficiando através disso, ou seja, no sentido de estar tendo um lugarzinho no céu por conta dessas obras. E é muito pelo contrário. Muitos podem, até o melhor que a gente possa encontrar, que não fale palavrões, que ajuda as pessoas e tudo isso, mas se não acreditar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele morreu por você, de nada serve. É como pedras numa lata que somente soa, mas não tem nenhuma informação relevante. Então, meu querido, minha querida, o primeiro passo é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. E logo após, como uma espécie de dever que você terá, porque isso é o que acontece, quando Jesus entra no seu coração, ele transforma. E nessa transformação, ele quer abençoar. Aí sim, porque o que você está fazendo para abençoar os outros não é para benefício próprio, mas sim para enaltecer aquele que te enviou a abençoar. Aí está a mudança, o câmbio. E quando você faz, sempre vai fazer com alegria, e nunca é por peso. Então, salvos somos por graça, através da fé em Cristo Jesus. Amém. Emerson. Amém. Pela graça sois salvos. Também fiquei preso nesse versículo 8, né? E é interessante que, como Deus ele é perfeito, como a obra de Deus é perfeita. Porque se fosse por mérito, como as pessoas ainda hoje acham,
seria algo, provavelmente acabaria em guerra. Não é dizer que é mais forte que o outro, e aí vai. E assim, é, e sobre essa questão de você buscar a sua salvação e ela fez de graça, isso é tão emblemático que a igreja já caiu nesse pecado de vender essa salvação. Então, só que na palavra deixa bem claro que não é pelas obras, é pela sua fé. Então, é de graça. Então, a gente tem que ter isso em mente, que é de graça. E não é por eu ser bom, por eu ser mal. Vai ter pessoas que vão viver a vida inteira de forma reta, digna, e que não vai ser alcançada, não, pela graça de Deus, não vai aceitar Jesus. E vai ter aquela pessoa que vai fazer tudo de ruim no mundo aí, matar, se prostituir, roubar e se render aos pés de Cristo. E vai ser salva. A gente tem que ter isso em mente, que acaba sendo difícil a gente entender, a gente ingerir, mas é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é perfeita. Eu acho que tem um sentido, não ser por obras humanas, não ter nenhum mérito. No fim, não tem nenhum mérito humano na salvação. É tudo através de Deus. Amém. Lembrando-nos, então, não sei, pastor, queria falar alguma coisa? Eu quero. Sempre a questão que me veio essa ideia agora, esse pensamento, quando nós afirmamos, e com certeza a Bíblia assim o diz, que as obras não salvam. Então, muitas vezes há pessoas que chegam ao conhecimento da verdade, não por causa das obras, mas tem essa questão na mente. As obras não salvam. Então, na vida, mas quando nós nos tornamos filhos de Deus, da parte da família de Deus, a coisa muda. Nos é, digamos assim, esperado que façamos boas obras. Mas porque eu aprendi que as obras não salvam, então não faço nada. Eu tenho a impressão que nós temos pessoas assim nos arraios das igrejas, do mundo evangélico, que tem essa posição. E não é isso que a Bíblia ensina. Nós somos salvos para as boas obras. As obras não salvam, mas nós somos salvos para a prática das boas obras, porque Deus quer agir por meio das boas obras que nós praticamos, que nós realizamos. Isso é muito importante que nós enfatizamos isso aí, possamos enfatizar isso, entender isso e colocar em prática. Eu devo praticar o bem, eu devo praticar as boas obras, porque sou salvo pela graça por meio da fé em Jesus Cristo. É interessante que a melhor forma de demonstrar isso é justamente o que em Tiago, né, no capítulo 2, verso 18, diz: mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras e eu lhe mostrarei minha fé pelas obras. Ou seja, o complemento deste capítulo de Efésios 2 é justamente Tiago 2, onde vai falar justamente sobre a fé pelas obras, porque as obras são o complemento do que você está mostrando pela salvação que foi recebido pela fé. E de graça. E de graça. Você não precisa fazer nada, nem sacrifícios. Muitos aí estão... passou no dia 8, eu vou colocar aqui uma... no dia 8, lá no Chile, foi domingo, salvo engano, lá no Chile eles celebram ano tras ano uma recordam, né, Santa Conceição, alguma coisa assim, alguma santa que existe lá, e que ano tras ano pessoas caminham centenares de quilômetros para visitar um lugar específico. E a estrada para, tudo para, gente caminhando, gente fazendo peregrinação a noite toda para chegar àquele lugar. E é interessante que se matam um dia para fazer isso e pagar pagar suas demandas, sei lá como é que se diz,
Mas Jesus em nenhum lugar na palavra dele nos convida a ter que fazer esse sacrifício. Para que vocês estão fazendo isso se eu já fiz o sacrifício? Entreguei para vocês de graça. Não precisa. Basta você se entregar e deixar que eu mude sua vida. É simples assim. Então, tem muitas pessoas que acham que fazendo sacrifício vão ter um lugarzinho no céu. O sacrifício já foi pago na cruz, e isso é maravilhoso. Por isso, louvamos e engrandecemos o nome de Jesus Cristo. Não sei se Emerson tem mais algum complemento, pastor? Não, só complementando que esse tipo de trabalho, que esse tipo de atividade aqui no Brasil chama de romaria. Romaria. É romaria. Outro ponto é que o pastor falou também sobre Jesus ser a pedra angular, né? E aí a pedra angular é aquela que é a primeira a ser colocada. E nós, como igreja, temos que ter esse cuidado de ter sempre Jesus Cristo como centro, porque hoje a gente vê que tem igreja querendo criar área VIP, tem igreja que tem igreja que a fachada é a foto do pastor, e a gente tem que sempre lembrar de que Jesus Cristo é a pedra angular. Ele que é o foco. E aí, se a gente for comparando como um prédio, um edifício, ele é a sustentação, a base. Nós somos os tijolinhos e o Espírito Santo é que habita nesse edifício, né? Então, tem que ter cuidado de estar sempre tendo foco de que Jesus Cristo é o nosso ponto principal, para que a gente não acabe, e hoje com a internet, que a gente tem acesso a pessoas famosas, a gente acabar caindo na idolatria. Não. Então a gente tem que ter esse total cuidado. Vamos lá, na igreja primitiva, ela se perdeu nesse caminho, que criou-se um personagem central que acabou sendo idolatrado. E hoje, as igrejas reformadas, as igrejas protestantes, que saíram disso, estão já caminhando também para ter essa questão de adoração a um ser humano, a tirar Jesus Cristo do centro, inclusive tendo essas pessoas como um poder de palavra, no sentido de ter mais validade do que a própria Bíblia. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, estar sempre seguindo a palavra de Deus, seguindo sempre a Bíblia, para que a gente não acabe fugindo da palavra de Deus e fugindo dessa pedra angular que é Cristo. Muito bem. É interessante falar sobre pedra angular, que é um termo de construção. Para aqueles que conhecem de construção, a pedra angular é a pedra que dá início a uma construção. É o que gera a geometria certa, é que orienta para onde vai ser essa construção, e é a primeira pedra colocada dentro da fundação. E com essa pedra depois se constrói tanto o alicerce como todas as coisas que vão sobre ela. Então, se você tem a pedra, aí voltamos de novo, se você tem essa pedra angular que é chamada Jesus Cristo na sua vida, pode ter certeza que o seu edifício, a sua casa, vai estar sempre linda, cheirosa e mostrando para todos que foi uma construção muito bem feita. Então, sigamos adiante. E aí, Fernando, ao contrário disso, quando a gente vê algumas comunidades ou denominações em que pessoas, seres humanos, viraram aquela pessoa que dá a direção, essa pedra angular, se perderam no meio do caminho, e acabando uns virando seitas, outros acabam fazendo práticas que estão de contra a Bíblia, então a gente tem que ter total cuidado com isso. Com certeza, com certeza. Bom, vamos finalizar esse momento e queremos já orar e abençoar este tempo de estudo e para que possamos continuar com a programação. Pai amado, te agradecemos porque nos falas diretamente ao nosso coração. Sabemos, Senhor, de que Tu és a verdadeira pedra angular da nossa construção, da nossa casa, e queremos que Tu habites eternamente no nosso coração. Vem limpar nossa morada, vem entrar na nossa casa e ficar em nós. Senhor, continua trabalhando em nossa vida até que
possamos completar esta obra e que possamos chegar a dizer que lutamos o bom combate, que a nossa corrida já terminou. Muito obrigado, Senhor. Abençoa este tempo de estudo em nome de Jesus. Amém. Quero ressaltar mais uma vez que estudar a palavra é algo assim inesgotável. Não conseguimos nunca estudar em excesso, estudar demais, porque sempre tem coisas novas a aprender. Essa palavra viva, dinâmica, eficaz, que é a palavra de Deus. E hoje à noite, nessa oportunidade, temos mais uma oportunidade dessa que nos mostra isso. Esse capítulo tão conhecido, texto tão, muitas vezes lido, tanto usado, mas tem coisas novas a nos ensinar. Eu convido você que não tem tido talvez o hábito de estudar mais a Bíblia, que realmente se dedique ao estudo, busque a orientação para a sua vida. Obrigado pela sua vida, pela sua participação. E, mais uma vez, fica o apelo. Compartilhe, replique para outras pessoas também terem acesso ao que nós vimos aqui. Vamos concluir orando? Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. E obrigado por tu nos convocas, ó Deus, para agora, já que nós temos o privilégio de pertencer à família de Deus, à família de Cristo, e sermos aqui praticantes de boas obras que glorifiquem o teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a entender isso e a colocar isso em prática de uma forma eficaz. Ao tempo que pedimos, ó Deus, que tu possas abençoar os queridos que estão enlutados agora, sofrendo com a partida da nossa querida irmã Ruth. Abençoa a Cidália, toda a sua família, todos os seus que estão mais de perto envolvidos com o passamento de sua mãe, de sua avó, de sua bisavó, e que tudo, ó Deus, possa o teu Espírito consolar essas vidas, esses corações, e preenchendo esse vazio que fica, e que em tudo o teu nome seja honrado e glorificado. Abençoa-nos e guarda-nos, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. No poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. E me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar
pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Você quer beber da fonte da água viva do Senhor? Cante, quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou,
a vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias.